Fala pessoal, vamos continuar os nossos estudos de ditadura militar. Olha só, né? A gente viu, né, na última aula, quando a gente terminou o governo Costa e Silva e a gente viu a junta provisória, né, a junta governativa provisória de 1968, a gente viu que essa junta se formou e então eles escolheram um próximo, né, governante, um próximo presidente, né, depois deles abrirem o Congresso que estava fechado há 10 meses, certo? E a gente vai ter então a indicação do nome de Emílio Garrastazu Médici, né? Que vai ser esse militar, né? Que vai ser um cara da linha dura, tá? Ou seja, ele não acredita nas soluções técnicas e paliativas, né, da Sorbonne. Ele quer algo mais profundo, ele quer extirpar o comunismo, né, do Brasil e ele vai fazer o que for preciso para isso acontecer, né? E aí a gente sabe que vai ser, né, o período de maior terror da ditadura militar, tanto que é conhecido nesse período Costa e Silva e Médici, principalmente no período do Médici, como os anos de chumbo, tá? Então, de 1969 a 1974, a gente vai ter o auge da repressão, um uso sistemático do AI-5, né, que reprimia as liberdades individuais, né, esse dispositivo que findava o habeas corpus, né, e, enfim, todas aquelas coisas que a gente viu na aula de Costa e Silva, tá, gente? Então a gente vai ter aqui uma repressão sistemática do governo Médici. A gente vai ter censura, tá? Então a galera não sabe o que está acontecendo, porque não pode ter qualquer tipo de oposição nos jornais, tá? A gente tem prisões, né? As pessoas sendo presas por qualquer motivo, né? Se tu, sei lá, falar qualquer coisa que pareça soar de esquerda, né? Ou enfim, pró-União Soviética, digamos assim, você vai pra cadeia. E principalmente torturas e assassinatos. Gente, esse aqui eu não tenho nem palavras para descrever o quão desumano é isso, né? O quão terrível são as torturas do governo Médici, tá, gente? A gente vai ter aí o pau de arara, que é essa imagem que eu trago para vocês, que eu achei uma das menos pesadas, e olha que é pesado pra caramba, né? Enfim, a maneira como suspende a pessoa, né? Isso daqui é muito doloroso, tá, gente? Então, bem triste o pau de arara. O afogamento, né, para tentar, enfim, obter informações, confissões, né? Às vezes as pessoas confessavam coisas que elas nunca tinham feito, né? Porque elas realmente estavam desesperadas de tanta dor que elas sofriam com essas torturas, tá? Foram abortos, né, provocados pelo DOI-CODE, foram uso de familiares, então ameaças, né, de eu vou matar teu familiar, enfim, vou causar dor no teu familiar se tu não confessar, né? Choque elétrico e assim por diante, né? Vários outros métodos tão terríveis quanto estes que eu falei, tá? E a gente vai ter então, né, toda essa arbitrariedade, nesse estado de exceção no governo Médici, né, continuando o projeto da linha dura do Costa e Silva. Tá? E enquanto isso, né, enquanto ele tacava o terror no povo, ele era um cara que estava tentando se promover, né, se promover para o resto da população que não sabia de nada por conta da censura sistemática, né? A gente vai ter então o povo vendo ele propagar slogans ufanistas, né? Uma propaganda do governo, uma propaganda do Brasil, como um puta de um país massa pra caramba, onde o bagulho tá muito louco de legal, né? Não tem nada horrível no Brasil. Então a gente vai ter, por exemplo, em 1970, a vitória do Brasil na Copa do Mundo, né? Que ele vai usar como propaganda, é claro, e aí vão vir vários slogans, né? Brasil, esse é um país que vai pra frente. Ninguém segura esse país. Brasil, ame-o ou deixe-o. E aqui, né, uma imagem mostrando, né? Brasil, ame-o, e aí a pessoa beijando o chão ou deixe-o, né? O cara chutando, né? Representando a ditadura aqui, chutando o cara que, às vezes, o cara é patriótico mesmo. Só que ele é um patriótico que não concorda com a tua ideologia. Então, tu vai lá e chuta ele do país, ou enfim, tortura, mata, enfim, né? Que foi o que a ditadura fez nesse momento. Então a gente vai ter aí o povo comprando essa ideia, tá? Comprando esses slogans, comprando esse ufanismo, esse nacionalismo extremo, né? Porque era bonitinho pro povo, né? Ah, Brasil, ame ou deixe, claro, eu amo a minha pátria, tá certo, é isso aí mesmo. Brasil, um país que vai pra frente, claro, o Brasil tá super bem. Então o povo tava comprando toda essa ideia, né? E o povo não sabia de nada da tortura, do assassinato, né? E os que sabiam deixavam quieto, passavam pano, né? Porque apoiavam toda essa situação, tá? No governo Médici, né, para
acentuar essa questão de apoio de grande parte da população, nós vamos ter o milagre econômico, tá? Que lá fora é conhecido como o milagre brasileiro, né? Assim como a montanha-russa para nós, lá não é montanha-russa na Rússia, né? A gente sabe muito bem disso, beleza? Como é que funciona, né? Aqui a gente conhece como milagre econômico, lá fora eles conhecem como milagre brasileiro. O ministro Delfim Neto, ele vai ser o grande arquiteto desse milagre, tá? A política econômica do Emílio Médici vai ser orquestrada pelo ministro Delfim Neto, tá? E qual que vai ser a prerrogativa do milagre econômico? Basicamente, o milagre econômico vai vir de empréstimos estrangeiros, tá? A gente vai abrir cada vez mais o mercado nacional para empresas multinacionais virem, né, aproveitarem da mão de obra nacional e exportarem os lucros para fora. Isso vai trazer uma aproximação com grandes países capitalistas, como Estados Unidos, Inglaterra, França e assim por diante, tá? E a gente vai ter então investimentos externos que vão crescer, né, a economia aqui dentro do Brasil, tá? A gente vai ter nessa época, galera, um crescimento de 8 a 10% ao ano, né? Muita coisa, né? A China estava crescendo por aí, 6, 7, 8, então, né, é uma loucura, né? 8 a 10% é muita coisa. Realmente foi um período de guinada, né, na história do Brasil. Uma coisa assim, muito louca, né, para um país da América Latina. O mundo inteiro não estava entendendo o que estava acontecendo aqui no Brasil, né? Mas a resposta era um desenvolvimentismo concentrador, né? E também, né, o uso de muitos empréstimos e de muitos investimentos estrangeiros, tá? Foi isso que pautou o milagre econômico. Beleza? O que que vai acontecer, né? A gente vai ter esse desenvolvimentismo, mas ele vai ser concentrador, como eu falei para vocês, né? O desenvolvimento, o progresso vai ficar na mão de poucas pessoas, tá? É claro que a gente vai ter uma modernização, a gente vai ter uma expansão do crédito, né? Onde as pessoas vão poder ter mais consumo, a gente vai ter pessoas comprando eletrodomésticos, né? Utensílios para casa, vários importados, né? Então as pessoas vão aumentar o consumo, o que é muito interessante, né? No contexto capitalista, de consumismo, onde as pessoas ficam felizes por consumir, né? E isso vai aumentar a popularidade do Médici. Mas, por um outro lado, a gente vai ter um aumento das desigualdades, porque a classe média alta que estava conseguindo consumir, ela ficou um pouquinho mais rica, mas os pobres não acompanharam esse crescimento econômico. Tá bom? Inclusive, o ministro Delfim Neto, na época, ele falava o seguinte: o bolo tem que crescer primeiro e para depois a gente poder, então, dividi-lo, né? Então, ele dizia o quê? Que primeiro o Brasil tem que ficar super rico para depois a gente atender as camadas mais pobres. O que é meio exclusivista, né? Se a gente for parar para pensar. Então, a gente vai ter aí, né, no Brasil, nessa época, o Banco Mundial ele fez um estudo, né, que falava que em 1975, 70 milhões de desnutridos no Brasil. Então a pobreza, né, a miséria no Brasil vai crescer muito nesse período por conta da concentração de renda das desigualdades sociais. Tá? Apesar de a gente ter tido aí um grande crescimento econômico, mas o bolo nunca foi dividido durante a ditadura militar. Tá bom, galera? Mas é claro que isso era usado como arma de propaganda. A gente vai sim falar que a gente está passando pelo milagre econômico e o povo vai comprar essa ideia e o povo realmente comprou, né? O Brasil está crescendo, o Brasil, um país que vai para frente, milagre econômico, 8 a 10% ao ano, tá? Enfim, o que que vai acontecer, né? A gente vai ter também nesse período o controle de todas as guerrilhas, tá? A gente vai ter a guerrilha do Araguaia sendo suprimida, as guerrilhas urbanas, né, do Movimento Revolucionário de Outubro vai ser suprimida, outras guerrilhas também vão ser suprimidas. Tudo isso por conta da repressão, né, do DOI-CODE, né? A gente vai ter muita perseguição, muita inteligência aí sendo usada para o mal, para tortura, para, né? Então a gente vai ter aí realmente uma repressão generalizada, tá? Em 1973, porém, né, terminaria o milagre brasileiro. Por quê? Porque em 1973 acontece a Guerra do Yom Kippur, né, que foi a primeira grande crise do petróleo. A gente vai ter um aumento substancial do preço dessa commodity, tá? E as empresas estrangeiras vão começar a fechar no Brasil, porque aqui o bagulho tá ficando louco, a gente tá começando a entrar em crise econômica, tá? A gente vai ter aqui no Brasil
empréstimos sendo reajustados por conta do dólar ter ficado mais caro, o preço dos empréstimos que a gente estava pegando vão crescer e isso vai aumentar a dívida externa brasileira. E dívida externa é sinônimo de problema, né? O país que tem muita dívida externa é um país que não tem tanta legitimidade no mercado internacional aí, tá? Então a gente vai ter aí o início de uma ressaca do milagre em 1973. A economia, que era o principal argumento para a perpetuação da ditadura militar no Brasil, vai começar a decair cada vez mais a partir de 1973, tá? Então a gente vai ter aí o começo de um declínio da economia brasileira que teve um boom, né, entre 1969 e 1973. Tá bom, galera? O que vai acontecer? Além disso, a gente vai ter aí no governo Médici a construção de obras faraônicas, que é uma característica que vai se perpetuar no governo Geisel e um pouquinho no governo Figueiredo também, tá? Que a gente vai ver aí bem a lá New Deal, né? Bem o plano econômico do Franklin Delano Roosevelt, né? Que são essas obras faraônicas, né? Construir grandes obras de arquitetura, de infraestrutura, né? E onde a gente vai então conseguir empregar muita gente. A gente vai resolver um problema que é o desemprego, tá? E a gente vai ter então, né, a construção, por exemplo, da rodovia Transamazônica, que acabou não dando muito certo, mas que seria uma rodovia, né, gigante que iria ligar o Centro-Sul ao Acre, por exemplo, né? A gente teria também a ponte Rio-Niterói, que essa sim conseguiu, né? Opa, voltei demais, tô doido, tô doido. Que doido. Tá, a ponte Rio-Niterói, né, que seria uma ponte que ligaria o Rio a Niterói. Faz muito sentido, né? A gente também teve a construção das usinas nucleares de Angra dos Reis, Angra 1, Angra 2, tá? Vai começar nesse período. Então, uma tendência, né, do governo Médici a promover grandes obras, né, obras faraônicas, né, remetendo lá ao Egito Antigo, né, aos faraós que construíam as grandes pirâmides, e a gente vai ter então, né, essa tentativa de agregar, né, com mais trabalhos e também de construir uma boa infraestrutura, né, dentro desse conceito de desenvolvimentismo militar. Beleza, galera? Ah, outra coisa, né? Aqui em Florianópolis, que eu sou de Floripa, vai ser construído nessa época também a ponte Colombo-Salles. Olha só que interessante, né? Mas daí ninguém vai se importar, porque só eu tô falando, não, mentira, não sou eu. Mas enfim. É... enfim, galera. Essa foi a última curiosidade. Tá aqui, algumas fotos, né? Aqui em cima a foto da construção de Angra, tá? Angra 1, provavelmente. Aqui embaixo, né? Mais embaixo aqui, a gente vai ter a construção da ponte Rio-Niterói. E aqui ao lado, né? O Médici levantando a taça, né? Da Copa do Mundo, Jules Rimet, né? E promovendo, né? Essa propaganda de futebol do Brasil. O Brasil é um país que vai pra frente, etc, etc, né? Tentando promover o governo dele como um puta de um governo massa, né? E a gente sabe o que foi o governo Médici. Beleza, galera? Vou ficando por aqui, te vejo na próxima. Vai lá assistir Governo Geisel. Beijão, valeu!